Num futuro pós-apocalipse, uma bruxa é contratada para fazer um serviço místico. Então, para conseguir realizar a pendenga, ela contrata um caçador casca-grossa para guiá-la até as Terras Perdidas, trajeto no qual a dupla vai enfrentar tremendos perigos e a perseguição de uma seita religiosa radical. Olá, peregrinadoras das Terras Perdidas, olá, peregrinadores dos Terros Perdidos, eu sou Otávio Gá, este é o Super 8. E hoje, depois de extrair até o último pingo que pôde da sua saga Resident Evil, o cineasta Paul W.S. Anderson tá em busca de uma nova franquia de sucesso. Tentou com Monster Hunter, não deu certo, e agora resolveu dar um tempo nas adaptações de games para adaptar um conto de George R.R. Martin. O material base até que era promissor, mas o que o querido Paul fez aqui é sem condições, gente. Mais ou menos como vem sendo os últimos trabalhos do cara. Entendeu não o que eu quero dizer? Eu vou explicar. Mas antes, simbora! Terras perdidas são aquelas areias que caem do caminhão de construção civil? Ou se tratam de realidades paralelas em que planetas terras fogem das órbitas dos sóis? É nesse filme que o Dave Bautista vai cantar aquela música Oh Mila. Tudo isso e muito mais, agora. Tá chegando o feriadão aí, feriado de Páscoa, emendado com Tiradentes, em que a missão mais perigosa não seria escapar de um vilão, mas escapar das filas de supermercado. Você só queria um chocolatinho, só queria fazer as compras da semana sem perder o juízo, mas tá lá. Fila pra tudo que é lado. Mas aí eu lembrei da Daqui, a super-heroína da vida real, o aplicativo de mercado mais rápido do Brasil. Você pensou? Daqui chegou. Eles prometem a entrega da sua compra em 15 minutos. Isso mesmo. 15 minutos, porque a Daqui não é uma intermediária, mas ela tem suas próprias lojas. Então já recebem teu pedido e rapidamente separam tudo pra te enviar. Coisa além demais da conta, só. E agora tem novidade, hein? Chegou Daqui do Clube, uma assinatura mensal que te faz economizar até R$150 por mês com frete grátis e descontos exclusivos. Sendo que o valor da assinatura sai por apenas R$9,99 por mês. Mas pra você testar com tranquilidade, pra comprovar que vale a pena mesmo, o primeiro mês é de graça. Daí com as economias vai sobrar mais de din-din pra aquela coisinha a mais que você fica de consciência pesada de botar no carrinho, mas aí você vai poder botar. E quer mais? Pois tem mais. Segura que eu vou jogar, hein? Usando o meu cupom exclusivo SUPER825 você ganha R$25 de desconto em compras acima de R$149. Dá pra usar esse cupom 3 vezes pra cada CPF. E agora só falta você baixar o app da Daqui no seu smartphone e começar a aproveitar o sossego de fazer as compras do supermercado de casa e sem precisar gastar tempo demais com isso. Para te ajudar, tem link na descrição, comentário fixado, ou é só apontar o seu celular para esse QR Code. E quando você menos esperar, pimba, chegou o entregador cantando olha daqui aqui, olha daqui aqui, olha daqui aqui. Não, ok, essa parte é zoeira, tá, gente? Não vão cobrar música do coitado do entregador, não, pelo amor. Opa, chegou aqui minha daqui. Rapidinho, hein? Volto já, só pegar aqui. Eu não precisei mais do que 2 sequências, ou seja, 2 conjuntos de cenas desse filme, para conseguir antecipar que eu não iria sair agradado de Nas Terras Perdidas. Óbvio que eu fui até o final para confirmar essa minha suspeita, mas realmente não foi dessa vez que o cineasta Paul W.S. Anderson me trouxe de volta para o lado do agrado, o que aconteceu mais lá no seu início de carreira. E essa minha previsão foi certeira não por preconceito da minha parte, mas porque ainda nos primeiros minutos a obra já reunia uma porção de características que, sem qualquer tipo de subversão, só me cansam mais e mais à medida que os minutos passam. Primeiro, o que a gente dá pra dizer é que Paul W.S. Anderson não sabe construir personagens. São personalidades simplistas, dimensões inexistentes, e quanto aos dilemas dos protagonistas, algo que poderia dar a eles mais camadas a fim de deixar os dito cujos mais interessantes, existem mais para eles fazerem tipo do que propriamente passarem por alguma luta interna ou algum tipo de consternação mental. Qual a diferença? É que eles não têm dúvidas, eles não sofrem por ter que fazer escolhas difíceis. Eles só fingem isso, pois no fundo são sinistrões, os boladões, quase sempre sabem o que estão fazendo e sempre estão a 50 passos na frente. E assim a gente chega no ponto central do meu problema com os protagonistas desse filme. Uma tentativa de nos inspirar ou de nos entusiasmar com feitos impressionantes, o cineasta se resume a criar meros envelopes falantes que tudo sabem e tudo podem, sendo praticamente invulneráveis, imbatíveis e, para falar de forma mais simples mesmo, são personagens
roubados demais. Aliás, não só os mocinhos, a principal vilã também entra nesse balaio. Geralmente é mais interessante que o filme nos mostre do que os personagens são capazes, em vez apenas de falar, correto? Pois então, esse filme decide mostrar do que eles são capazes, mas nem assim consegue evitar a artificialidade. Pois além dos dons super-heróicos de cada um, que seriam aceitáveis, se o roteiro soubesse explorar tanto as capacidades em si, quanto seus limites, o que, para ficar bem claro, não sabe, o texto não se dá por satisfeito e ainda precisa colocar o povo para dar pinotes e movimentos impossíveis, que não condizem com as regras desse universo e com seus superpoderes específicos, também coloca eles para antecipar verbalmente os passos dos oponentes. Olha só como eu sei de tudo que tá acontecendo, eu sou sinistrão da cabeça também, tá pensando o quê? E diante de situações de perigo, eles agem todos trabalhados na afronta e só se comunicam com frases de efeito, demonstrando que eles não levam a sério o que estão encarando. Os responsáveis criativos dessa bagaça devem achar que isso dá um ar de descolado e maneiro aos personagens. Porém, na minha opinião, é maneirice inútil, pois só tira deles qualquer traço de vulnerabilidade, como se os personagens soubessem que são protegidos por um roteiro. E para surpresa de zero pessoas, eles são mesmo. Pois se sofrem alguns reveses durante os enfrentamentos, é porque decidiram convenientemente não se esforçar muito. Um pode popotizar as pessoas, o outro não erra um tiro sequer, eles dois juntos também são capazes de encurralar e acabar com todos os inimigos, mas dessa vez... Não, vamos dar uma colher de chá, né? Vamos deixar todo mundo vivo e só fugir mesmo. Claro, né? Porque o filme precisa seguir o protocolo e ter mais alguns enfrentamentos vazios até finalmente decidir virar a página. Isso quando a narrativa não se esforça ativamente para proteger certos personagens, como naquele momento ridículo em que sempre um capanga entra na frente do tiro que atingiria a principal vilã lá. Sendo que é um negócio tão artificial, mas tão artificial que precisou a edição apelar muito com uma picotagem sem fim pra gente não notar de cara que os capangas estavam se movendo mais rápido do que o Dave Bautista atirando. Então, o que eu quero dizer com isso é que os mocinhos aqui não têm vulnerabilidade. Sem isso, eles não transmitem sensação de risco. Sem sensação de risco, não tem tensão ou emoção nas cenas. E pra mim, o filme quer tanto deixar todo mundo muito maneiro o tempo todo, que justamente por forçar, não consegue deixar ninguém parecer maneiro de verdade. E com tantos personagens tão mal escritos, não é de se espantar que não tem ninguém bem aqui. A executora não passa de um emblema de vilania completamente sem sal. Tá ali só pra ocupar o espaço que precisava, mas a composição em si não agrega em nada. A rainha estaria ok, num teatrinho de escola. Agora, pros padrões hollywoodianos, é uma interpretação péssima de tanto que falta naturalidade, coitada. O patriarca, se tinha alguma coisa a oferecer com sua dissimulação, o roteiro não deixou ao negligenciar o personagem. Portanto, o que mais daria para dizer que passaram de ano raspando é a Mara, porque consegue ser um pouco mais crível nesse mar de falsidade, e o Dave Bautista, que apesar de dar vida a um sinistrão forçado, ainda dá um jeito de apresentar alguns toques de insegurança que tornam ele um cadinho assim mais humano. Não é nada extraordinário, não é uma grande composição, mas pelo menos escapa do constrangimento que a Milla Jovovich passou. Qual o conceito da personagem? Uma bruxa centenária que vive num mundo pós-apocalíptico, carente e devastado, mas tudo que ela parece mesmo é uma musa de Hollywoodsons, bonitona, pouco expressiva e acostumada ao papel de sinistrona. Ou seja, a própria Milla Jovovich. Porque não importa quantos perrengues e aventuras passe no meio do deserto, ela tá sempre lenda e plena, com a maquiagem deslumbrante. Não fica nem com a sujeirinha assim na bochechinha. E se isso já parece uma movimentação do diretor para deixar sua esposa muito bonita em cena, o negócio fica ainda mais esquisito quando a personagem dela e do Dave Bautista deveriam desenvolver um interesse romântico, mas eles mal podem chegar perto um do outro. Dá pra sentir demais que houve um... Finjam que tem interesse um no outro, mas nada de encheiramento demais não, tá? Não quero ver ninguém se pegando não. Aí, filho, não tem química que dê jeito. Se você assistir o filme meio desatento, você nem vai se ligar que eles deveriam estar compondo ali um casal. E é mais uma artificialidade que se soma às que eu já falei e a outras como os visuais do filme. Tudo bem, pra megalomania em construção de mundo que esse projeto exigia, Paul W.S. Anderson conseguiu até enxugar bastante o orçamento. Se eu não me engano, ficou na casa dos 50 milhões. Uma aventura grandiosa dessa, 50 milhões é pouco. E ele conseguiu isso optando por filmar com telas verdes e azuis pra cima e pra baixo, pra um lado e pro outro. Mas sem recorrer àquele acabamento mais minucioso que traz mais verdade visual, mas que também alarga bastante os custos finais. Daí, para contornar os problemas de verdade visual, ele opta por muitos planos gerais e takes de estabelecimento gerados por computador, que tentam enganar o nosso olhar através da quantidade de detalhes em cena.
e às vezes eu te digo que consegue mesmo. Além de muitos planos próximos que permitem um maior desfoque dos fundos. Ali, deixa ali, centradinho na cara dos atores e a gente não vê direito o que é que tá ao fundo. Mas nesses casos, e em outros que a câmera não tá tão próxima dos atores assim, se o cenário não compromete, é a iluminação que acaba entregando a artificialidade do chroma key. Porque as fontes de luz que iluminam cenários e as fontes de luz concentradas no elenco nem sempre combinam muito bem, já que a fotografia está muito mais decidida a alcançar beleza estética acima de qualquer verdade cênica. O que me pareceu meio contraditório, pois, ainda que a gente não se importe com os visuais plastificados demais que a gente vê nesse filme, estamos falando de uma distopia mergulhada no fanatismo religioso com corrupção do reino, além dessa história se passar em ambientes sujos, velhos e decadentes. Mas a fotografia, sabe-se lá por quê, vê beleza em tudo isso e retrata como se fossem circunstâncias muito convidativas. E ainda tem um maneirismo aqui que me irrita profundamente, que é encher todos os enquadramentos com flares e mais flares constantes. Tudo brilha nessa birosca, parece um carnaval cheio de purpurina por tudo que é lado. Até o que não deveria naturalmente brilhar, como o focinho das cobras. Não faz o menor sentido. É uma tentativa de evocar a sofisticação com uma coisa meio fabulesca, meio onírica, mas na real me pareceu um tiro para todos os lados para tentar deixar tudo muito cool, muito maneiro, o que não contribui com o que a narrativa queria dizer. Que a gente estaria falando aqui de uma história pesada, né, madura, num mundo decadente. Com isso eu quero dizer que não dá pra ser modernoso, precioso esteticamente, diferentão e ainda assim sugerir um mundo desagradável, decadente e sujo. De forma alguma. Mad Max, A Estrada da Fúria e Sin City, por exemplo, fizeram isso muito bem. Já esse filme aqui fez questão de deixar a podreira do seu mundo muito bonita, muito convidativa, sem razão para isso. E tá somando? É mais um pontinho de artificialidade, que se completa também pela péssima direção de ação. Eu queria dizer que eu me surpreendi com Paul W.S. Anderson dirigindo mal sequências de ação, mas eu estaria mentindo. Ele continua com o seu hábito de filmar de tudo que é lado e tentar ver se na sorte consegue compor uma cena compreensível na edição. Às vezes consegue, muitas vezes nem tanto, pois sem um comando muito claro, a edição parece tentar contemplar todos os ângulos que o diretor decidiu filmar. Aí fica aquela confusão, aquele bololô, aquele corta pra lá, corta pra cá da moléstia. Você só sabe quem tá batendo em quem porque só os mocinhos batem nos outros mesmo. Eles são bolados, então eles nunca apanham. Mas quem seria o personagem que tá apanhando, que tá tomando tiro? É só mais um capanga e outro capanga. Você também não sabe qual capanga é qual, quantos capangas tem, de onde eles estão vindo, pra onde eles estão indo. E é isso, um monte de NPC pra tomar babau, num monte de ceninhas de ação, pra mim, vazias de emoção. Agora, se a gente consegue tolerar essas sequências de ação enquanto tá assistindo, não é por acaso, mas é porque o diretor consegue nos ludibriar, inserindo ali no meio alguns takes mais emblemáticos, uma câmera lenta mais inspirada, ou usa de forma ativa aquela tal beleza que a fotografia tanto buscou, sabe, aquele enquadramento que parece uma pintura. E aí ele consegue ocupar a nossa experiência com Uau! 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 Talvez o diretor tente vender isso como sua marca, mas pra mim continua parecendo deficiência mesmo. Uma ação destrambelhada pra ocupar a maior parte do tempo sem gastar muito o pensador, né, pra poder coreografar direitinho tudinho, com lampejos de espetáculo pra tapear o nosso olhar e dizer, É tudo proposital, é tudo lindo. Agora sim, na minha opinião, talvez isso funcionasse lá na década de 2000, quando ele conseguiu emplacar sua desnorteada série de filmes de Resident Evil. Hoje em dia, eu acho que já não faz mais tanto sucesso assim não. Não à toa ele vem acumulando fracasso após fracasso. Bom, pelo menos comigo, as sequências de ação e o filme como um todo não funcionou de jeito maneira. Pois nas Terras Perdidas até tem uma premissa que intriga ao tentar juntar bruxaria, inquisição religiosa, disputa por tronos e criaturas místicas num futuro pós-apocalipse, com uma estrutura que até parece promissora ao lembrar jogos de videogame, com missões diárias que eles precisam cumprir e tal. Mas na verdade isso nem vinga muito porque deixa o filme muito episódico, com missões que parecem fáceis de cumprir. E assim, tudo que há de interessante na teoria parece ter ficado no conto escrito pelo R.R. Martin. Pois quando trouxeram para essa adaptação aqui, a narrativa jamais teve cacife para extrair qualquer valor da união de tais ideias, dando origem sim a um filme dramaticamente forçado, artificial em diversos setores, muito pouco envolvente e tão perdido quanto, ou talvez até mais do que as tais terras do título. E por isso, essa é a minha reação enquanto assisti essa bagaça.
E neste feriadão, ou em vários outros feriadões, ou qualquer dia da semana, aproveita o app da Daqui para fazer as suas compras de supermercado, gente. É muito mais prático, é muito mais rápido. E com o Daqui do Clube, você tem uma assinatura mensal que te faz economizar muito por mês, podendo chegar, sei lá, até R$150. É uma belezura demais isso daí. Compensa demais, mas para você testar, aproveita que o primeiro mês é de graça. E não esquece de usar o meu cupom também, SUPER825, que te dá R$25 em compras a partir de R$149, podendo usar 3 vezes por CPF. Belezura? Joia? Maravilha? Link na descrição, comentário fixado ou no QR Code. Então é isso. Agora eu vou dizer que mais um Super 8 está chegando ao final, porque o vídeo de fato está chegando ao final. E eu preciso explicar tudo isso para vocês, porque explicado fica me deixando pinta de boladão. E eu fico muito grato também por você ainda estar até aqui ouvindo o que eu estou falando. E na verdade eu tenho esse encerramento para poder mostrar outros vídeos aqui do canal, para você poder clicar e você ter tempo de clicar. E eu acho que eu encerrei.